Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, dentro deste tempo de preparação para celebrarmos a solenidade do Santo Natal, celebramos a festa de Santo André, apóstolo. A liturgia nos convida a estarmos atentos ao chamado que o Cristo nos faz por meio de sua palavra, para que possamos segui-lo, para que com nossa voz e com nossas ações possamos testemunhá-lo. Diz o Evangelho que Jesus caminhava junto ao mar da Galileia e encontra-se com Simão, Pedro e seu irmão André. Faz o convite. O evangelista Mateus coloca uma palavra na boca de Jesus que transformará a vida daqueles homens. Deixarão de ser pescadores por profissão para manter-se no sustento, para serem, a partir de então, anunciadores e testemunhas da palavra, fazendo com que mais e mais pessoas possam participar do reino de Deus. Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. O Evangelho nos diz que imediatamente eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E depois vai usar a mesma expressão para os filhos de Zebedeu, Tiago, e o seu irmão João. Imediatamente deixaram o pai e as redes e o seguiram. A palavra imediatamente quer dizer prontidão, disposição em seguir a Cristo. Nada pode nos prender para que possamos dar uma resposta generosa ao chamado que o Senhor nos faz. Nada pode nos impedir de confiarmos a Ele nossa vida e sermos testemunhas do seu reino. Nada deve nos impedir de assumirmos nossa fé e com nossa voz proclamarmos, como a carta que ouvimos ainda há pouco nos orienta, que Jesus é de fato o Senhor. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes deixamos de testemunhar o Cristo? Quantas vezes deixamos de anunciá-lo? Estamos agora nos aproximando do Natal. Quantos grupos de novenas em família vão sendo organizados? E quantas vezes nós deixamos a oportunidade de evangelizar em nossa rua, em nossas comunidades,
por causa de nossas atribuições, ou muitas vezes nem temos o que fazer, mas preferimos não ir. É preciso estarmos atentos. O Senhor nos chama, Ele continua a nos chamar e espera de nós uma resposta que deve vir não somente pela nossa boca, mas, sobretudo, testemunhando com o nosso coração. Confessarmos com nossa boca e com nossas ações que Cristo é o Senhor. São Paulo diz à comunidade romana: crendo no coração que se alcança a justiça, confessando com a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Todo aquele que nele crê verdadeiramente é capaz de anunciá-lo e testemunhá-lo com convicção de fé. Peçamos a Deus nesta manhã, meus irmãos, que nos conceda esta graça, de assim como Pedro e seu irmão André, darmos a Jesus sempre uma resposta positiva, generosa, de prontidão, imediata. Peçamos a Deus que nos conceda a graça de ainda hoje, ouvindo a palavra de Cristo que nos é dirigida na liturgia, nós deixemos que o nosso coração seja transformado por ela. São Paulo continua chamando a atenção da comunidade cristã que está em Roma sobre o fato da comunidade ouvir a palavra. Ele pergunta: será que eles não ouviram? Ouviram, porém fecharam seus ouvidos à palavra, não deixaram que ela penetrasse seus corações e por isso não aceitaram que esta palavra de vida transformasse o seu viver. Por isso, meus irmãos e irmãs, estejamos bem atentos à palavra que Cristo nos dirige. Estejamos bem atentos a tudo aquilo que Ele nos ensina. E a tudo aquilo que Ele nos ensina, não somente com Sua palavra, mas acima de tudo com Sua vida. Voltar o nosso olhar para o bom Jesus é necessário para compreendermos a grandeza do Seu amor para conosco. Voltarmos o nosso olhar para o bom Jesus é necessário para compreendermos o amor de Deus que se entrega pela nossa salvação. Voltar o nosso olhar para o bom Jesus é necessário para compreendermos que de braços abertos Ele sempre nos aguarda. E espera que, ao voltarmos para Ele nosso olhar e nosso coração, nós aprendamos com Ele a viver tudo o que Ele nos ensinou. A doarmos nossa vida em favor daqueles que necessitam de nossa caridade fraterna. A vivermos o amor para com aqueles que passam por nossa vida. A vivermos a misericórdia para com aqueles que precisamos perdoar. A vivermos a compaixão para com aqueles que sofrem. Então peçamos a Deus que os nossos ouvidos estejam abertos e o nosso coração sempre disponível a acolher Sua palavra para que ela cresça em nós, produza frutos e assim possamos fazer com que esses bons frutos produzidos por nós façam com que o reino de Deus aconteça entre nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.